falar agora aqui rapidamente sobre a equipe do Remo, Clóvis. É uma das sensações aí pra Série A. Eu tô muito ansioso pra ver esse Remo na próxima temporada. Mas sendo que alguns passos precisam ser dados. E são 3 passos importantes. Evidentemente, quando você sobe, né? Quando você tem um time que sobe, assim, é difícil, porque efetivamente o investimento é menor do que os outros times que já estão estabilizados aí na elite do Campeonato Brasileiro. Mas tem um cara lá chamado Marcos Braz, que é muito experiente, tem um cara lá chamado Guto Ferreira, que é muito experiente, e tem um jogador lá que tá recebendo muitas propostas, até de times de Série A, né, que eu acho que o Remo deveria correr para renovar, que é o Pedro Rocha. Pedro Rocha passou pelo Grêmio, foi bem, passou pelo Flamengo e não foi bem, deu uma rodada e parou lá na equipe do Remo, e fez história no Remo. O principal jogador, na minha opinião, da temporada do Remo, que colocou o Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, se chama Pedro Rocha. Esses 3 precisam ainda renovar o contrato para a próxima temporada. Eu acho, Clóvis, que é fundamental para o bom andamento do Remo você ter essa base, né? Marcos Braz, Guto Ferreira, alguns jogadores, dentre eles os 2 uruguaios, o próprio Pedro Rocha, enfim, e aí depois você vai reforçando o elenco, porque outro time que precisa de bastante reforço para não tomar susto é a equipe do Remo. E o Remo, assim, eu fico até mais tranquilo, porque o Remo tem um fator que poucos times que sobem têm, que é o seu torcedor, é o Mangueirão lotado. É muito difícil jogar contra o Remo no Mangueirão. É muito difícil ganhar do Remo no Mangueirão. Tanto que é um mandante espetacular, sabe? Mas precisa se reforçar, porque a Série A, como eu disse anteriormente, não é Série B. A Série A é uma competição muito complexa, com muitas viagens, com times qualificados, com muito investimento. E o Remo, para não tomar sustos, né, precisa, além de se reforçar, precisa também manter os jogadores que foram preponderantes, como essa espinha dorsal para a próxima temporada. Né? E se tratando de Guto Ferreira e Marcos Braz, que são extremamente experientes, né, Clóvis? Eu acho que isso vai ser bem feito, vamos dizer. Porque o telefone do Marcos Braz, o que não falta são empresários, são representantes de jogadores de futebol. Eu acho que já a gente vai ter algumas novidades. E segundo algumas informações, 3 nomes, né? Aliás, 3 posições foram pedidas, 3 reforços, né? Foram pedidos aí pelo Guto Ferreira para a próxima temporada, caso ele permaneça, né? Um centroavante, um meia e um zagueiro experiente, Clóvis. O próprio Marcos Braz, numa entrevista há pouco tempo, ele falou que a estrutura do Remo não é a ideal, mas ele tem a sua torcida, que é o fator preponderante para se manter na Série A. O Marcos Braz é um dirigente que é amado e odiado aqui no Flamengo, mas é um dirigente que montou essa equipe que foi praticamente tetracampeã ontem. É ele que foi o responsável. Gabriel, Bruno Henrique, Arrascaeta, Felipe, entre outros. O que acontece com o Remo? O Remo vai ser uma equipe no Norte e Nordeste, mais para o Norte, que ali a área dele, que vai ter maior preponderância. O Marcos Braz vai ter um aliado muito forte, um empresário muito forte, que eu não vou falar o nome, já a gente sabe qual é, que vai ter como colocar o seu jogador na vitrine. E colocar na vitrine do Remo vai ter visibilidade. É o Bertolucci, né? Vai ter muito jogador bom. O Marcos Braz tem uma relação muito próxima com o Bertolucci, né? O Marcos Braz vai trazer muito jogador bom, mas o problema do Remo é a sua estrutura. Um CT de primeira qualidade, que nós sabemos que não tem ainda. O Marcos Braz deixou bem claro que vai trabalhar para isso. Que o Marcos Braz, quando quer colocar a mão na massa, consegue as coisas. É um cara inteligentíssimo, um cara muito sagaz, é uma águia do futebol. Então o Remo tem tudo para se manter. Prioridade dele para ano que vem com o Remo, se manter na Série A. Qual é a prioridade? São 38 rodadas. As rodadas todas no Mangueirão tem que ser ganhas. Ganhou tudo no Mangueirão, não é rebaixado. Essa é a prioridade do Remo. Mas o torcedor do Remo, do Norte e Nordeste, vai ficar muito contente que o trabalho vai ser feito lá. Isso vai. E aí, Bahia, abre o olho, hein? O Remo vai ser uma pedra no sapato do Bahia também. O Remo, de muitos times. De muitos times. Cara, a torcida do Remo e a torcida do Paysandu, elas são surreais, elas são extremamente apaixonadas, né? E como fica naquele métier ali, né? Eu sempre falo, cara, você só sabe de tudo quando a notícia sai do Rio ou sai de São Paulo. Porque a notícia que sai do Rio de Janeiro e sai em São Paulo sai para todo o Brasil. A notícia que acontece no Rio Grande do Norte não sai para todo o Brasil, fica na TV filiada.
Lá em Belém fica na TV afiliada, na Bahia fica na TV afiliada, então fica só ali dentro do estado. Né? Só quando é algo muito importante, muito foda, que dá em rede nacional. Aqui no Rio de Janeiro não, São Paulo também. Soltou um peido, já dá no Jornal Nacional, e aí todo mundo fica sabendo. Né? Mas a torcida do Remo, cara, ela é espetacular, ela é diferenciada. No Norte e Nordeste tem torcidas extremamente apaixonadas, e eu posso falar o seguinte, tá? Coloca no bolso um monte de torcida de time de Série A, tá? Que só vai pro estádio na boa, que bota 15 mil pessoas. Cara, vou dar um exemplo, o Botafogo é atual campeão brasileiro. Não é mais da Libertadores, mas é o atual campeão brasileiro. Ele bota 6, 7 mil, 10 mil por torcedores no Newton Santos, em jogo de campeonato brasileiro, pô. Um time como o Botafogo. Fluminense. O Fluminense no Maracanã. É inimaginável você ver um jogo do Santa Cruz no Arruda ou na Arena. É inimaginável você ver um jogo do Bahia na Arena Fonte Nova. É inimaginável você ver um jogo do Remo com 10 mil pessoas. Eu não boto nem o Flamengo, porque o Flamengo em relação à torcida é sacanagem. É outro patamar. Se o Maracanã tivesse 50 mil espectadores, a torcida do Flamengo iria botar 50 mil espectadores. Poucas torcidas fariam isso. Flamengo, a do Remo, a do Santa Cruz, a do Bahia também é muito apaixonada. Muito apaixonada. Enfim, Clóvis, e eu acho que o que deixa o Remo, faz com que o Remo tenha mais facilidade, não, mas salte à frente dos demais times que estão subindo, é justamente isso, né? A torcida compra o barulho do Remo. A torcida compra a briga do Remo. Né? Então, e na entrevista o Marcos Braz falou isso, né? Ele falou assim, eu estaria com mais medo se não fosse o meu torcedor, né? O torcedor que vai ajudar a gente a se manter, a trazer jogador, porque é um atrativo jogar no Remo na Série A, é um atrativo, porque você sabe que é casa cheia a todo instante, é pressão a todo instante, enfim, e eu torço muito para que o Remo ele possa se estabilizar aí na Série A, né? Tem gente que fica puto, o sistema meio que fica puto, né? Porque agora tem um time do Norte e aí vai ter que viajar e tá, irmão, olha só, esse é o Brasil. Se tu não tá afim, se aposenta, né? Se tu não tá afim, tu pede pra ir embora e se aposenta, né, Clóvis? É simples, os times que estiverem na Libertadores, vou pegar o Remo, reza para ter jogo ali na Colômbia, mais perto possível. Infelizmente, o eixo Norte-Nordeste vem crescendo e vem crescendo. O eixo Sul-Sudeste não está comandando mais como antigamente. Essa que é a grande verdade. E isso é muito bom, Norte e Nordeste terem jogos, sim, tem que ter. Tem que ter, se possível, o Paysandu voltar. Eu ainda já falei, estamos em 2026, eu acredito que em 2030 teremos 10 times do eixo Norte e Nordeste contra 10 times do eixo Sul-Sudeste. Aí vai ser interessante essa brincadeira. Aí a gente vai ver como é que vai ser o Campeonato Brasileiro. E como o Marcos Braz falou, está colocando a sua torcida para o jogo. E a torcida do Remo é tão apaixonada quanto do Flamengo, quanto do Bahia, que vai para o jogo. A do Flamengo, claro, do Flamengo ninguém senta a mesa do Flamengo numa matéria de torcida. A gente não vai ser hipócrita aqui. Ninguém senta a mesa, mas tem muita gente que bate palma e está ali junto com o Flamengo. Sentar a mesa é um pouco mais difícil. É isso. Meus amigos, deixa o like aí, inscreva-se, que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento, tá bom, meus amigos?